Boa noite, Ronildo Silva. Deus lhe abençoe, meu irmão. Bom, Marcos. Boa noite, Deus abençoe. Estamos começando. Zilene, minha querida esposa, boa noite. Deus lhe abençoe. Boa noite, irmão Marcos, dizendo povo abençoado. Bom estar com vocês, começando esse encontro nessa quarta-feira. Emir, boa noite, minha irmã, lá em Guaçuí, no Espírito Santo. Um abraço aí da minha mãe, da Lete. Um abraço nesse povo querido aí do Espírito Santo. Te adorarei, te adorarei, meu Deus é Deus de milagres. Mas aí, boa noite, graça e paz. Antônio Hildo, boa noite. Irmã Filomena, chegando aí. É bom ter vocês juntos para hoje compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Maulicínio, boa noite. Deus lhe abençoe. Isso aí, irmãos aí. Abraçando os irmãos da PIB Maná. Nosso abraço também a todos. Miriam dos Reis, lá do Espírito Santo, boa noite. Paulo Paranaguá, boa noite, meu irmão. Deus lhe abençoe. Bom ter você aqui. Cadê esse Paulo? Lúcia Norberto, muito bem, Deus lhe abençoe, minha irmã. Um abraço. Um abraço a todos aqueles que devem estar participando das salas de vídeo. Um abraço para Ezequiel, aqui, nosso vizinho, Deus lhe abençoe. Boa noite, irmão Toinho. Deus lhe abençoe. Estamos mais nesse encontro e eu quero convidar você a orar comigo nesse momento.
agradecendo ao Senhor mais esse dia, que Ele nos guardou, que Ele nos protegeu, abençoou, cuidou de cada um de nós, como pastor que não nos deixa faltar nada. Nós que estamos nessa expectativa de voltar à normalidade, mas a cada dia a gente tem notícias diferentes. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas a gente fica ouve uma notícia num canal, depois passa para o outro, a notícia do outro já é bem diferente da que a gente tinha visto anteriormente, de modo que a gente está meio confuso e aguardando a posição aí dos governadores, dos prefeitos, para que as cidades voltem à normalidade. A situação está ficando cada vez mais difícil, o desemprego está aumentando a cada dia, enquanto a economia, enquanto o comércio não voltar, a gente precisa estar orando mais ainda ao Senhor. Um abraço para a irmã Roseli, Deus lhe abençoe, minha querida. E vamos estar orando porque a situação está assim muito indefinida e muitas pessoas estão passando fome já. O governo fez esse auxílio emergencial para as pessoas, mas elas estão tendo muita dificuldade de receber essa ajuda que o governo está dando. E hoje a gente tem visto nas filas enormes nas caixas econômicas do Brasil inteiro, muita pessoa ficando o dia inteiro. Estava vendo uma reportagem que hoje uma pessoa foi para a fila às 10 horas da noite de ontem e estava na fila ainda aguardando ser atendido. Um abraço, irmão Sóstenes, irmão Bruno, Deus abençoe. E a gente fica vendo isso e cada notícia que a gente vê, a gente dói mais o coração da gente. Vamos orar, estar sempre orando, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia do nosso país, que é um país subdesenvolvido e é um país que não tem estrutura para chegar a um ponto de ter tanta gente necessitada, tanta gente sem poder ganhar o seu pão de cada dia, né? A informalidade é muito grande no Brasil e as pessoas que vivem da informalidade estão tendo essa dificuldade, porque não tem pessoas na rua, não tem pessoas para comprar, eles não podem estar na rua também, e os que estão tendo dificuldade, né? Boa noite para minha cunhada Esmeralda, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, te agradecemos porque a tua palavra se cumpre quando ela diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós te agradecemos porque o Senhor tem mantido ao cuidado diário para conosco. E nós reconhecemos isso porque nós não merecemos, tudo é graça, tudo é misericórdia, é a tua bondade sobre nós. E nós queremos nesse encontro agradecer, porque hoje estamos encerrando mais um dia, daqui a pouco vamos todos dormir e queremos que teremos um sono tranquilo, mas nós queremos interceder por aqueles que estão tendo dificuldades até para dormir, porque, ó Pai, estão passando dificuldades, estão tendo problemas em suas casas, muitos estão tendo suas despensas vazias, não têm tido esperança do que vão ter no dia seguinte para alimentar a família, os filhos. Então nós pedimos misericórdia para que o Senhor, ó Deus, traga o equilíbrio na nossa nação e que este avanço do coronavírus ele possa ser nitidamente visto pelas autoridades, o recuo desse avanço, para que eles possam, ó Pai, começar a flexibilizar a normalidade do comércio, a normalidade das pessoas irem e vir, poderem, ó Deus, fazer as suas vendas e compras, a fim de que todos tenham condições de ter na mesa o mínimo necessário. Pedimos que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça, Senhor Deus, no nosso meio, no nosso Brasil, que o dia de amanhã, já preparado pelo Senhor, ele vindo, que possa ser um dia melhor, um dia
de mais esperança e mais perspectiva. Que o Senhor esteja, ó Deus, dando sabedoria aos que governam, para que possam olhar para a necessidade do povo, ao invés de olharem para as suas aspirações políticas e tanta coisa que a gente tem visto de armação política nesse Brasil, que eles possam se voltar para a necessidade do povo, do momento que nós estamos vivendo, para que juntos possamos ter um direcionamento para voltarmos àquilo que precisa ser, no mínimo, restabelecido na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Nós oramos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 17, assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Então vamos louvá-lo através desta próxima canção que iremos colocar aqui. Você pode cantar aí junto com a sua família. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos prendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Assim, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
consagramos todo o nosso ser a todo o nosso ser a Amém, aleluia. Vamos consagrar todo o nosso ser ao nosso Deus, assim como diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que quando nós nos apresentamos em culto ao Senhor, nós nos apresentamos da seguinte maneira: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto inteligente, que é o culto racional. E quando nós nos prostramos diante do Senhor em adoração, assim devemos fazer. Hoje nós vamos entrar no nosso 11º episódio do deserto. E o 11º episódio do deserto, hoje o título é O Bezerro. Então abra a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia. Um abraço aí para a Cristiane, um abraço para o pastor Francisco Barroso, Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor invada o coração de vocês sempre. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo 32 e nós vamos ler, o capítulo é pouco longo e eu quero ler apenas os 10 primeiros versículos, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, porque iremos tratar desse capítulo sobre esse nosso 11º episódio. Começa assim o texto, capítulo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Deus, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Sinai, lugar escolhido por Deus para uma longa parada. Lembram que ontem eu disse que no Sinai ficaram ali durante 11 meses. Então a parada era longa porque muita coisa tinha Deus para dizer para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo. Ali, esta longa parada era então para o preparo espiritual daquele povo, colocando Deus para o povo na forma registrada, por exemplo, as tábuas. Foi também o lugar, Sinai, o lugar da mais grave manifestação de pecado diante de Yahvé. Deus tinha uma intenção com o povo ali,
de fazer aquele povo ficar quase um ano. Mas o povo vai manifestar a mais grave ação de pecado contra Deus. Mais grave que as murmurações, quando se viram num beco sem saída. Mais grave quando das murmurações após 3 dias de caminhada sem água, sem achar a água para matar a sede. Mais grave quando do repúdio às águas amargas de mar, águas medicinais. Mais grave que a murmuração severa em Refidim, quando Moisés se sentiu fisicamente ameaçado. Agora, encontramos o relato da afronta extrema ao que o Senhor lhes havia ensinado e que eles haviam concordado. E o começo da relação seria, vamos lembrar, Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versos 1 a 6. Por que caíram? Porque eles, por dureza de coração, acreditavam tudo a Moisés. Eles não davam a Deus a única razão de terem sido libertos do Egito. Portanto, todas as vezes eles se reportavam a Moisés, todas as vezes eles diziam, e aqui no texto nós vamos ver que eles disseram: este homem que nos tirou do Egito não desce de onde subiu, pode ter acontecido alguma coisa. Então, para eles não era Deus que estava tirando eles do Egito, para eles era Moisés que estava tirando eles do Egito. Eles não tinham confiança no Senhor. Deus falava com eles, eles concordavam, e imediatamente eles esqueciam de tudo aquilo que eles falavam diante do Senhor. 40 dias, 40 noites sem notícias de Moisés. Ao julgarem que poderia até mesmo ter morrido, não buscaram no Senhor uma resposta. Eles já tinham no coração um altar dedicado aos deuses do paganismo egípcio. Então, eles procuram Arão e pede que ele materializasse os seus desejos carnais. Porque, mesmo ouvindo a voz de Deus através de Moisés, seus corações estavam ocupados com outros deuses. Arão, não aguentando a pressão do povo, esculpiu um Deus minúsculo, exatamente conforme acostumado a ver na terra da servidão. Quando eles pediram que Arão fizesse para eles, no verso 1 do capítulo 32, você deve estar aí com a Bíblia aberta: levanta-te, falando para Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eles não disseram para Arão que Arão fizesse um bezerro, mas dentro do coração de Arão, na cabeça de Arão, já tinha também esse bezerro, porque ele vai fazer exatamente o bezerro. E ele vai esculpir esse bezerro conforme ele havia visto e estava acostumado na terra da servidão. E para produzi-lo, ele pede então que todos entregassem os seus pendentes de ouro das mulheres,
dos seus filhos e trouxesse, e a celebração era regada não só de gestos pagãos, mas também regada de gestos imorais, pois Arão havia levantado para eles um bezerro de ouro que era conhecido no Egito como o deus Mênfis. E esse deus Mênfis exigia na sua adoração toda licenciosidade, erotismo, prostituição e lascívia. Por isso que no texto nós vamos encontrar que eles trouxeram ofertas, lá no verso 6, de madrugada eles levantaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se era exatamente toda a licenciosidade, todo o erotismo, toda a prostituição e lascívia que acontecia quando eles se reuniam para adorar esse deus Mênfis. Quando Moisés retorna ao acampamento, porque Deus fala com ele, desce depressa, porque o teu povo, e agora Deus diz, é o teu povo, Moisés, o teu povo se prostituiu, o teu povo está adorando outro Deus. E quando Moisés retorna ao acampamento, ele ouve a gritaria e certamente, e tudo indica, que ele vê uma multidão nua dançando em volta do bezerro de ouro. Porque era isso que se exigia, que o deus Mênfis exigia, e era isso que eles haviam aprendido lá no Egito. Transtornado, Moisés lança as tábuas no solo e questiona com Arão. E Arão, bizarramente, vai dizer para Moisés que ele tinha atendido um pedido do povo, que o povo queria que ele levantasse um Deus para que eles pudessem adorar e que pudesse continuar levando eles caminho afora. E ele disse que simplesmente pegou todo o ouro que o povo tinha, jogou no fogo os pendentes e surgiu um bezerro. O bezerro surgiu, diz Arão para Moisés. Meus queridos, quando o líder atende aos desejos do povo, líder religioso, líder espiritual, quando ele atende os desejos do povo, Deus é colocado em segundo plano, ou em terceiro, ou em último plano. O líder de Deus é chamado e comissionado por Deus para apresentar os desejos de Deus para o povo e não o contrário. Nós somos chamados para isso, para apresentar ao povo o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus anseia. Arão falhou, como infelizmente tem falhado muitos líderes espirituais nos dias atuais, atendendo o povo naquilo que desejam, e bezerros e mais bezerros de ouro têm sido levantado entre o povo e Deus, tem sido levantado em muitas igrejas. Deus manifesta a sua ira, que a coisa mais grave, a coisa que mais afronta o Senhor é quando alguém procura adorar outro Deus, quando alguém substitui Deus na vida, quando alguém se prostra diante de deuses. Esta é a maior afronta, e Deus não admite dividir a sua glória com outrem. E Deus foi terrivelmente afrontado por aquele povo, e Deus manifesta a sua ira, expressada na atitude de Moisés, quebrando as tábuas da lei. Ali era a ira de Deus. Há um desejo de Deus, então, imediatamente, de acabar com todos, preservando Moisés. Olha o que diz o verso 9.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Verso 10: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus queria acabar com aquela história ali e recomeçar com Moisés. Assim como ele começou com Abraão, Deus estava disposto a recomeçar com Moisés. Moisés escolheu interceder pelo povo. Moisés amava aquele povo. Moisés conhecia aquele povo. E ele então intercede pelo povo. E Deus atende a intercessão de Moisés. E nos versos 25 a 29, a ira de Deus vai se materializar com a morte de 3.000 naquele dia. Olhe lá os versos 25 a 29. Nós vamos ler. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Ainda tinha gente do Senhor naquele meio. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. O projeto de caminhada rumo a Canaã é retomado, há um acerto entre Deus e Moisés, e foi então escrita as segundas tábuas da lei, as orientações continuaram sendo dadas por Deus. Moisés voltou ao monte, ficou novamente lá ouvindo do Senhor tudo aquilo que o Senhor tinha para que o povo soubesse e obedecesse. Surge a construção, o projeto da construção do tabernáculo, o tabernáculo é construído, o tabernáculo é levantado, de modo que agora a presença do Senhor, ela estava simbolizada na presença do tabernáculo, e quando eles paravam, o tabernáculo era levantado, e sobre o tabernáculo pairava a nuvem de Deus, mostrando que Deus estava presente com o povo, e quando a nuvem levantava, eles desarmavam o tabernáculo e a caminhada continuava. É dado naquele período, antes de saírem do Sinai, também todo o livro de Levítico. E nesse livro de Levítico, Deus vai enfatizar a sua santidade e vai enfatizar a exigência que ele fazia para que o seu povo também fosse santo. E a continuidade da caminhada, depois desses 11 meses vencidos lá no Sinai, nós vamos ver a partir de Números capítulo 10, versos 11 e 12, quando eles então vão começar a retomar a caminhada, saindo do Sinai. Capítulo 10, versos 11 e 12. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Aí eles foram parar em Parã. Mas isso vai ser assunto para os nossos próximos episódios. Hoje nós vamos ficar com este acontecimento do bezerro e o que nós vamos aprender com esta lição, com este acontecimento, com essa narração registrada, não foi retirada do livro, mostrando o grande erro daquele povo e a vontade de Deus de acabar com todo aquele projeto, mas nós temos muitas lições e eu aqui coloquei 4 que nós podemos aprender hoje. Primeira, que o Senhor nos guarde de toda idolatria. É relativamente fácil
tirar o povo do Egito, a terra do boi-ápis, mas difícil tirar o boi-ápis do coração do povo. É relativamente fácil tirar a pessoa do mundo, mas difícil, muitas vezes, de tirar o mundo da pessoa. Enquanto o mundo estiver dentro da pessoa, ela ainda é escrava e precisa ser liberta. Segunda coisa, Jesus é o nosso Moisés. Para muitos ele pode estar demorando voltar. Para muitos ele pode estar demorando descer. Não nos inquietemos e nem sejamos tentados a levantar deuses diante dos nossos olhos que atendam às ambições dos nossos corações. Aguardemos, porque ele está descendo. Terceira lição de hoje. Há um evangelho do bezerro de ouro invadindo muitas igrejas. Tenhamos cuidado para não sermos tentados. E quarta e última lição. No final do episódio, Moisés radicalizou e tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou pó e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Este é o fim de uma vida voltada à idolatria. Uma vida voltada à desobediência, uma vida voltada ao pecado. Deus fez o povo beber da sua própria ira. Tal qual acontecerá quando Jesus descer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre do bezerro de ouro. Que Deus nos faça confiar nele. Saber que Jesus está descendo. Aquele que nos guia, ele está descendo. E só nele devemos confiar. E que a nossa caminhada nesse mundo, ela é dirigida por Deus. É dirigida por Jesus. Que ele te abençoe, que ele nos abençoe. Amém? Amém. Vamos ouvir uma música? Deus, eu já te vi na sarça ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Filho, tu se posiciona na venda daquela rocha, e já já eu vou passar e tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória,
suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desce. A minha glória fez uma caminho, a minha glória fez um caminho, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez o não fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz caminhar em segurança. O Senhor está nos levando para aquilo que Jesus nos prometeu, o lugar que Jesus preparou para nós. Que a Tua glória se manifeste sobre nós durante toda esta caminhada neste mundo. Nós oramos agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem adoramos, o Deus que nós não abrimos mão de ser único, de ser o grande e o todo-poderoso. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bom sono. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.